Olá, meu querido, tudo bem? Meus queridos, veja bem, nós vamos tentar explicar aqui de uma forma bem sucinta a palavra de Deus no que diz respeito a esse tema que está aí muito recorrente no Brasil, no mundo, né? Sobre desigrejado e destemplado. Na verdade, o desigrejado e o destemplado, desigrejado não, o destemplado, ele está inserido na Bíblia como aquele que é verdadeiramente filho de Deus no Espírito. O que está em Hebreus capítulo 12, versículo 9, que era, não é, uma referência a todos aqueles que estariam depois do juízo, numa situação de que não mais precisariam frequentar um templo físico e nem mais dependeriam de governos humanos para se configurarem como filhos de Deus. Só que a igreja evangélica, ou ela não entendeu, ou ela se faz de não entendida. Quando você observa Apocalipse capítulo 21, não se esqueça que Apocalipse é uma descrição do juízo do ano 70 DC. Tudo que está no livro de Apocalipse, tudo que está no livro de Apocalipse, a partir do capítulo 21, só tem 2 capítulos na Bíblia e no livro do Apocalipse que descreve o que haveria depois do juízo. Muita gente talvez nem prestou atenção nisso ainda. Esses 2 capítulos, o capítulo 21 e o capítulo 22, está aqui falando que era a situação do povo, de como que eles deveriam se comportar depois que Deus trouxesse o juízo sobre a terra. Por que que é a descrição depois do juízo? Porque aqui está falando sobre um novo céu e uma nova terra e a nova Jerusalém. Se é novo céu, é depois da lei. Se é nova terra, é depois da lei. Se é nova Jerusalém, é depois da velha Jerusalém. Então o capítulo 21 de Apocalipse é a descrição pós juízo do ano 70. E eu quero me ater ao versículo 22 e 23, para que você venha entender, meu querido, o que é ser destemplado. Desigrejado eu não concordo, porque o desigrejado é aquele que deixa de ser igreja. Destemplado é aquele que deixa de ser templo. Eu até poderia imaginar e pensar também que esse termo igreja, ele não tem validade mais, ele não tem mais validade para o tempo em que nós estamos vivendo. Por quê? Eu e você já vivemos há 2000 anos depois do juízo. Se nós vivemos há 2000 anos depois do juízo, então é fundamental eu dizer que nós não somos igreja. Nós somos filhos de Deus no Espírito. Só que não se assuste não. Eu vou te mostrar aqui na Bíblia por que esse termo igreja não não abrange a nós 20 séculos depois do juízo do grande trono branco. Preste atenção. Capítulo 21, e o versículo 22 e 23.
Isso aqui é uma descrição da Nova Jerusalém. Nova Jerusalém é todos os crentes não, errei. É todos os filhos de Deus no Espírito. É aquelas pessoas que não mais se submetem, eu vou explicar isso, a governos eclesiásticos, tanto masculino como feminino. Apocalipse 21, 22 e 23. A descrição aqui, para você entender o nela, esse pronome que se refere à Nova Jerusalém, para você entender, esse nela, o início do versículo 22, é referência à Nova Jerusalém. Olha só, o versículo 9, o versículo 10, fala assim: e levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém. A velha não era santa. A velha, ela foi esquecida por Deus. Deus acabou o relacionamento com ela. Deus divorciou dela, se separou dela. Deus redigiu o contrato de casamento que tinha com ela e elegeu uma nova mulher. E essa nova mulher recebeu o nome de Nova Jerusalém, a Santa Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Agora é bom que você entenda que quando a gente chega no versículo 22, fala assim, olha, nela, na Nova Jerusalém, eu não vi templo. Você está vendo, querido? Você está vendo como é que é? Eu não vi templo. Porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E o Cordeiro. Você está vendo que isso aqui não é ensinado nas denominações evangélicas, porque isso aqui libertaria você do engano que você vive, contribuindo com o seu dinheiro, sendo obediente a pastor, sendo obediente a pastora, idolatrando o pastor, idolatrando a pastora, idolatrando o missionário, idolatrando a missionária, deixando de viver. Você deixa de ser feliz, você deixa de ser uma pessoa presente na sua família, com a sua digníssima esposa, esposo, por causa da idolatria que você tem com seu líder, ou a sua líder. O destemplado, que é os filhos de Deus no Espírito, por que nós não necessitamos de templo? Porque todos os filhos de Deus no Espírito, que englobam o mundo inteiro, ele não precisa frequentar um templo, porque na Nova Jerusalém, que a Nova Jerusalém é o período em que nós vivemos, que ela representa todos os filhos de Deus no Espírito no mundo inteiro, nós não precisamos disso mais. Por quê? Porque nesta Nova Jerusalém não existe templo físico para você adorar a Deus. Por quê? Porque o nosso templo é o próprio Criador. E onde que está esse templo? Aqui, ó. Aqui, ó. Quando Paulo diz que eles eram o tabernáculo de Deus, Paulo ainda vivia antes do juízo. Depois do juízo, não é nós que somos o tabernáculo do Espírito Santo, não. O tabernáculo, o verdadeiro, ele está dentro de nós. Porque está escrito, querido, porque o seu templo é o próprio Criador.
Só que esse templo, ele está dentro de nós. Porque ele é que é o próprio templo. Agora, olha que coisa linda. Olha que bonito. Essa cidade, a Nova Jerusalém, ela não necessita do sol. O que era o sol aqui? O sol era o templo, lá em Jerusalém. É a figura de um governo humano, o sol. O que seria a lua? A lua, debaixo dos pés, era as leis judaicas que governavam o povo que frequentava o templo. Então a lua aqui é o símbolo do governo humano feminino. Porque as leis, não fala os leis. As leis, a conotação aqui genérica é feminina. A conotação é feminina, não é os leis, é as leis. Quando fala o sol, o templo, a conotação aqui é masculino. E a lua, a conotação genérica, é feminina. Então, o templo, o sol, e as leis, a lua. Então, tanto um como o outro representa do governo. Então, a cidade não necessita do sol, do governo humano masculino e nem da lua, o governo humano feminino. Tanto o templo como o sol, como a lua. Tanto o templo como a lei. Tanto o sol como a lua. Para que nela resplandeçam, ou seja, para que nela dominem. Você é dominado por homem? Você é dominado pela lei de Moisés? Você é dominado ainda pelo sol, o símbolo do governo humano masculino? Sinto muito, mas você está fora da Nova Jerusalém. Está aqui, ó. Não necessita do sol e nem da lua, ou seja, nem do templo e nem das leis de Moisés, para que nela resplandeça, ou seja, para que nela governe, para que nela manda, para que nela ilumine. Por quê? Porque a glória de Deus ilumina. Tá vendo? Como que nós somos iluminados? Os filhos de Deus no Espírito, é o próprio Criador que nos ilumina. E o próprio Cordeiro é a sua lâmpada. Está vendo aí o templado, o igrejado? Depois você diz que nós não temos Bíblia, que somos hereges. O problema é que você lê e não entende. Então nós, do Evangelho Eterno, que vivemos a Nova Jerusalém, os filhos de Deus no Espírito, realmente você tem razão quando nos chama de destemplado e desigrejado. Você tem toda a razão. Agora eu vou te contar uma coisa. Sabe por que nós somos felizes? Porque nós não dependemos de sol nem de lua. Figura de linguagem para templo e lei de Moisés. Figura de linguagem para governo humano masculino e governo humano feminino. Eu não dependo disso, não. Agora, quero deixar um aviso para você. Tome muito cuidado naquilo que você aprende e ensina, porque você pode estar adulterando a palavra sem saber. Mas vou te dar um conselho. Capite o que você ouve, mas filtre para que você não seja enganado e não engane também os outros, tá bom? Que o Criador te esclareça mais e mais. Amém.